Pois bem, meus amigos, vamos aqui pro caso do Bolsonaro. O que nós sabemos as bancadas bolsonaristas no Congresso Nacional a bancada bolsonarista, no caso, ela tá prevendo uma espécie de endgame agora, tá? Eles estão prevendo uma fase final das disputas com o Alexandre de Moraes, dado que o Alexandre já no dia 8 e no rescaldo do dia 8, inclusive com aquela entrevista que ele deu para diversos veículos, incluindo a Veja, ele falou que basicamente ia continuar o enfrentamento aos inimigos da democracia e inclusive prorrogou o inquérito do dia 8 por mais um tempo, tá? Não o inquérito das fake news por mais um tempo, porque ele precisa desse inquérito como instrumento para ir pegando seus adversários. Então, isso começou com a operação sobre o Jordi, avançou sobre o Ramagem e agora avançou sobre o Carlos. A do Jordi eu ainda não vi razão de ser, mas a sobre o Carlos e o Ramagem eu vi. E o que eu vi ali? É um caminho que eles estão pegando que envolve família, envolve o núcleo palaciano com Augusto Heleno, deve envolver o Felipe G. Martins e gente, vamos dizer, do entorno assim, mais fechado do Bolsonaro, porque tem a ver com este aparato que muito provavelmente a família montou no primeiro ano de governo do Jair, tá? E eu gravei um vídeo falando sobre isso, mas eu vou prosseguir aqui, porque eu acho que esse é um tema muito importante. Se me perguntarem, pessoalmente, Renan, você acha que existe esse aparato? Eu vou falar que sim. Eu acho que houve, porque eu conversei com interlocutores, gente que participou inclusive do governo, e eles falavam que havia. O Carlos Bolsonaro, o Bebiano já entregou isso, mas outras pessoas já sabiam dessa reunião. O Carlos Bolsonaro fez uma reunião em que ele propôs a criação disso logo no começo do mandato do Bolsonaro, e o Bebiano se opôs, porque era um aparato bolivariano em si. A gente conhece a sanha por controle e uma espécie de medo que o Carlos Bolsonaro e a família como um todo tem, e essa necessidade que isso gera neles de controlar tudo e todos. Então, quando a gente coloca em perspectiva, e aí vai lembrando dos exemplos, inclusive eu tenho o meu exemplo pessoal, que eu já narrei tantas vezes, não quero nem ficar repetindo, se me perguntarem eu vou dizer, eu acho que sim, mas para eu provar eu preciso de provas materiais disso. Suposições a gente pode construir, porque assim, o Carlos e o Jair colocaram um Ramagem, que era um amigo deles e é um cara que tocou a segurança deles durante a campanha, pra assumir a BIM e depois assumiu a Polícia Federal. Então primeiro ele pegou o aparato que investigava e que espionava, e depois ele pegou o aparato que de fato ia pra cima, que executava isso. E eles estavam com a faca e queijo na mão, porque eles também tinham um PGR e nomearam figuras no STF. Vocês pegavam ali, o plano na cabeça deles era bom, tá? É um plano que permitia um cancelamento de um, a prisão de um outro, perseguição jurídica de outro, obtenção de informações de outro. Então eles iam controlando todo mundo ali, tá? O Ramagem foi pego com os computadores na casa dele, e é um cara sobre quem restam muitas dúvidas sobre a lisura dele quando teve no comando da BIM. O Carlos, houve a operação hoje. E a operação, primeiro a Globo News estava falando que pegaram na operação um laptop na casa dele. Depois disseram que não pegaram um laptop na casa dele, o que parecia ser mais uma barrigada de Daniela Lima, da Globo News, tá? O pessoal da Globo News hoje estava em polvorosa. E aí aconteceu algo que a imprensa também está pintando de uma maneira, não digo injusta, mas curiosa, que é falar que o Bolsonaro fugiu de barco. A família Bolsonaro estava em Angra dos Reis, sim, e obviamente a Polícia Federal tinha ciência disso. Se vai ter uma operação, eles estão sendo monitorados. O que eles dizem é que o Bolsonaro pegou o barco às 5 da manhã e foi pescar. Pessoas que saem para pescar saem cedo assim? Saem. É coincidência que numa segunda-feira, vamos pescar numa segunda? É coincidência, né? Assim, Não, ele fazia quando ele era presidente, ele fazia isso, Renato. Não, sim. Eu concordo que, assim, tá, e também não é coincidência, assim, é costumeiro dos Bolsonaro pescar. O Bolsonaro gosta de pescar. Tá? Eles lançaram ontem à noite lá uma espécie de uma versão B lá do Academia MBL. Fizeram um lançamento, fizeram uma live muito grande que irritou muita gente. E hoje de manhã eles não estavam presentes quando rolou a tal da busca e apreensão.
A busca e apreensão, aí eu tenho que pegar informações, aí eu queria levantar aqui e até pedir pro Vitor conversar com a galera lá do escritório, a galera lá do clube. Porque a busca e apreensão continha a casa que eles estavam em Angra? O local em que eles estavam residindo foi alvo da busca e apreensão? Ou só a residência oficial dele e o gabinete do Carlos? Isso é importante saber, porque estão colocando que eles fugiram de barco, mas fugiram de barco de um lugar que não foi alvo de uma busca e apreensão? Isso eu gostaria de saber, eu gostaria de tirar essa dúvida, tá? Nesse lance, a imprensa então falou que eles foram fazer queima de arquivo, jogar aparelho celular no mar, não sei o que e tal. Mas, se você imaginar que existe uma cadeia de comando na BIM paralela ou nesse sistema ilegal de investigação de adversários, o caminho naturalmente passaria pelo Carlos. E eu não acho que, dada a gravidade da situação, a Polícia Federal iria pegar ele sem nenhuma prova, sem nenhum elemento. Aí você pode comentar, a gente sempre tem que ter o contraditório entre nós aqui, que é o seguinte: mas Renan, contra o Jordi vamos combinar que... e eu vou concordar com você. Com o Jordi, não dá pra falar que foi razoável aquela operação de busca e apreensão na casa dele. Todo mundo aqui vai falar que é estranho, porque é no mínimo estranho. E a fundamentação pra ela não tem o menor sentido. Pra mim me parece, vamos dizer, uma operação de busca probatória que fizeram lá na casa do Jordi. Essa do Carlos, que é uma figura muito mais crítica nesse caso do que o Jordi, se ela não estiver muito bem fundamentada, eu acho que as duas que estavam da praia também foi alvo? Sim. Ah, pera. Então, estranho, no mínimo, né? Vou fazer aqui o advogado do diabo. Faça. Posso fazer? Por favor. Seguinte, Ana Santos. Eu tendo a acreditar que eles estão desesperados para achar alguma coisa que incrimine de verdade o Bolsonaro, que eu acho que até então eles não têm nada que vai repercutir de forma assim, pro Brasil inteiro. Porque se tivessem achado alguma coisa, já teria soltado, assim, já teria os quatro cantos, já estariam fazendo festa, já estariam prendendo o Bolsonaro, o filho dele. E não, fizeram uma operação, agora tem as imagens do Bolsonaro com a PF lá, de boa, os caras tranquilos. Eu não acho que o Bolsonaro ou o Carlos, se tivesse alguma coisa, seria tão burro de ter ainda com ele um computador da BIM, por exemplo. Eu começo a objetar seu importante comentário, de duas maneiras, Carlos Júnior. O primeiro é que burrices em coisas estratégicas são comuns para os Bolsonaro. O Carlos não é. Lembremos, antes de tudo, das trapalhadas em colocar o ajudante de ordens do Bolsonaro e o pai dele para ficar comprando e vendendo relógios, usando o Paulo Figueiredo como fonte nos Estados Unidos, mandando o Vacef, que é o advogado dele, fazer essas negociações. Trapalhadas e coisas ridículas nesse sentido, eles fazem e, assim, eles são muito bons em fazer. Eu acho o Carlos Bolsonaro paranoico, não necessariamente inteligente. Então talvez a paranoia dele faça ele ser mais cuidadoso que o pai. Mas se o padrão dele for do pai, Júnior, eu não duvido de nenhuma cagada. E a coisa começa assim: o cara responsável pela inteligência deles, que era o Ramagem, ele foi pego com os laptops na casa dele. Então a coisa já começa meio mal, porque já tava com o Ramagem, Júnior. Bem-vindo, Nicola. O cara que supostamente era o inteligente na parada. Se tivessem achado, se tivesse alguma coisa, Ana Santos. Eu acho que eles estão fazendo o phishing, né? Como que é? Pescaria Porque agora eles vão pegar os computadores, os celulares, vão ver se vai ter alguma coisa. Eu não acho que vão achar nada. Se eles tivessem qualquer coisa, já teria preso, assim, o Carlos Bolsonaro. Eu não acho, eu acho que é um processo, cara. É um processo. Novamente, eu não acho brilhante nada que vem sendo feito nesse inquérito aí, tá? Eu acho que já teve, assim, olhando muitos erros e muita coisa que parece mais perseguição pura e simples. Tipo, o intuito persecutório tá aí. Porque houvesse apenas a defesa da democracia, vamos passar limpo tentativas golpistas do bolsonarismo, o que, enfim, poderia até se justificar em certa medida, porque houve uma tentativa golpista, eles não estariam tentando censurar as pessoas. Ou não estariam presos só aquelas senhoras de idade e os verdadeiros autores, não só do dia 8, mas de uma tentativa golpista, soltos e ganhando grana por aí. Então, não sei se você entende, Júnior, assim, não acho muito brilhante, acho que é um duelo meio que de aleatoriedade, sabe? Os dois lados são meio... Como os dois lados são vilões, é a guerra que não tem ninguém, a justiça não tá ao lado de ninguém. Esse caso é importantíssimo, galera, porque o que tá pintando
vamos dizer, é aquela coisa do tic-tac e do toque-toque. Eu descobri, antigamente tinha só o tic-tac, agora tem um toque-toque-toque. Isso que eu ia falar agora. Você viu que o governo do Brasil... Eu ia falar nisso. E também ia falar da Joyce, que fez vídeo disso. Nossa, a Joyce é muito cringe. Vamos botar primeiro do governo, depois vamos pra Joyce Hasselman. Ok. O da Joyce a gente tem que comentar, porque assim... Vamos lá. O governo federal publicou isso aí hoje. Quando os agentes comunitários de saúde baterem à sua porta, não tenha medo. Apenas receba-os. Receba! Com o aumento do número de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. E aí o que eles fizeram? Eles botaram a fotinha do toque, toque, toque numa mão de alguém tocando a porta no dia que a Polícia Federal, dentro de uma investigação tocada pelo Alexandre de Moraes, faz uma busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro e do Jair. Assim, ninguém nasceu ontem, né? É obviamente que eles estão usando as redes sociais do governo federal para zombarem e para fazer uma brincadeira com uma operação policial contra um adversário político. O fato de eles estarem brincando com isso mostra não só uma aprovação à operação em si, mas um jogo político com algo que deveria estar alheio às atividades desse governo, posto que é o poder executivo e o outro lado é o judiciário. Então, não é apenas inadequado, tá? É sintoma de um país que está completamente esculhambado. O Brasil é uma esculhambação. Só que vamos falar real. As redes do governo e esse tipo de mistura já estavam esculhambados do governo anterior também. Tava ou não tava, Júnior? Tá. Eles também faziam essas brincadeirinhas. Esse tipo de esculhambação já estava presente ali. O PT tá aproveitando portas deixadas pelo governo anterior e tá escrotizando ainda mais. Isso é cruzar a linha. Isso é cruzar muito uma linha. E não adianta eles fingirem que não. Isso é essa jangização da comunicação do governo federal que tá rolando, tá? Essa apropriação do governo não só pelo partido, mas pelas guerras políticas ligadas ao partido. Porque o tom que tá dado é o seguinte, essa operação tá sendo tocada pelo Estado brasileiro contra o Bolsonaro. E, inclusive prejudica o resultado da própria operação, porque fica permanentemente maculada essa investigação como um ataque orquestrado entre executivo e judiciário contra o ex-presidente. E aí vou falar o quê? Que não foi orquestrado? Que o executivo não sabia? Não sei o quê? Que não é do interesse do petismo? Ninguém nasceu ontem. Então, é óbvio que tá maculado. Não adianta a gente fingir que não tá maculado. Tá maculado. Isso, vamos dizer, limpa a barra de crimes e autoritarismos cometidos pela família Bolsonaro, especialmente o senhor Carlos aí, especialmente se for verdade, e tudo leva a crer que é verdade, que havia um instrumento de investigação para perseguir adversários. Eu fui vítima disso. Eu fui vítima disso. Pessoas foram presas por causa disso. O senhor Alessandro Mônaco foi preso, e o senhor Luciano Aie foi... ambos foram inocentados, mas na casa de ambos foi feita a pescaria probatória. Na sede do MBL, que é um movimento político, dentro da lei de oposição, foi feita a pescaria probatória. Então, ninguém vai ficar aqui se iludindo. Não tem santo nessa briga. Mas definitivamente o que está acontecendo agora é só briga faccional. A gente volta para aquelas discussões que a gente teve sobre Roma Antiga, sobre a crise que a República Romana viveu, a ponto da República terminar nessas inúmeras guerras civis, redundando num império. O império que vem primeiro vem o César, né, para resolver as brigas faccionais. Ele morre e assume o filho afetivo dele ali e tal, o Otávio Augusto, que não é filho dele, mas vocês entendem, é um filho político dele, e se torna o primeiro imperador de Roma. E dando fim à República. Então, eu tô sentindo assim, são as brigas brigas faccionais que antecedem o fim dessa República, da Constituição de 88. Vamos ver agora uma engraçadona, né? Essa aí tá desaparecida há muito tempo. E agora ela resolveu fazer piada. Vamos ver a piada dela. Carluxo! Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Um brinde. Ai, como você... Mano, lacrou, hein? Como você é zoeira. Você antigamente se comportava, Joyce, como... Você falou que você era mais filha do Bolsonaro do que o Bolsonaro. E que você era o Bolsonaro loira e de saia. Né? Eu acho isso muito engraçado, porque todos os filhos do Bolsonaro são loiros e pelo menos 2 usam saia. Mas, Ô, Joyce... Enquanto ela
ela era ela que se aproveitava também desse sistema que eles criaram lá no começo, principalmente no começo, ela adorava, hein? Adorava. Adorava. O lance dela é que ela foi preterida pra candidata a prefeita de São Paulo porque eles não confiavam nela. E com razão. Agora fica aí toque, brinde. Por que ela tá fazendo isso? Ela acha que ela não tem responsabilidade nenhuma sobre o ocorrido. Ela não tá prendendo ninguém. A Joyce, ela só é uma pessoa que teve pouquíssimos votos, entendeu? Opa! A Joyce é uma figura que teve pouquíssimos votos. Foda-se a Joyce. Pouquíssimos votos. Ivo Renan chegou, tá? Então a Joyce teve quase nada de voto para deputada federal. Ela foi muito mal na campanha de prefeita em 2020. E agora disse que quer concorrer a vereadora. Deu uma entrevista aí falando que quer concorrer a vereadora de São Paulo e não vai obter sucesso. Não há eleitor para Joyce Hasselman. Então ela quer o quê? A fingir que ela é responsável, que ela tá aterrorizando o Carluxo. Toque. Não tá, você não tá aterrorizando ninguém. Entendeu? É só ridículo. E é só ridículo assim, tem uma turma que era tipo bolsonarista e passava do ponto, que agora passa do ponto pro outro. Eles não têm balanço. Ela, Marco Antônio Villa, nem vou falar do Reinaldo, que é um caso assim, mas sabe? O que esses caras são, velho? Marco Antônio Villa, sério, assim, é um caso próprio, porque ele sempre foi muito indignado. Quando o Reinaldo já tava apontando de virar, em 2016 pra 2017, anti-Lava Jato, já bem duro anti-Lava Jato, já brigando com a direita, o Marco Antônio Villa tava doidaço lá, querendo prender todo mundo. Que absurdo! E aí, o flip que ele deu, assim, é total, 180 graus. Hoje, tipo, sei lá, tá defendendo o Zé Dirceu. Sabe, um cara que vivia denunciando o mensalão.